Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa disciplina de Tecnologia de Produtos Agropecuários, hoje abordaremos sobre tecnologia de produção do iogurte. Os itens a serem abordados na nossa aula de hoje serão origem, falaremos um pouco sobre o histórico do iogurte, definiremos o que vem a ser de fato iogurte. Já que utilizamos fermento láctico para a produção de iogurte, falaremos sobre as características dessa cultura, algumas informações nutricionais importantes, aspectos tecnológicos sobre os alimentos e especificamente sobre os iogurtes, quais são as classificações dadas a este alimento, os principais problemas que podem ocorrer no processo de produção do iogurte e as suas possíveis soluções, apontaremos as etapas de processamento e, por fim, falaremos sobre as embalagens permitidas no processo de produção do iogurte. Com relação à origem, então, nós temos que a palavra iogurte tem origem turca e primeiramente foi conhecida como iogum, que significa denso ou tornar-se denso. É um alimento antigo, tem sua origem no período neolítico, entre 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo, então é muito antiga e começou provavelmente no Oriente. Com relação ao histórico, nós temos que em regiões do deserto, onde havia domesticação do gado, parte do leite era armazenado em recipientes de barro e em condições não tão propícias, então sob sol, sob chuva. E esse leite armazenado era então submetido a elevadas temperaturas, então o leite ficava em altas temperaturas, que auxiliavam no desenvolvimento de micro-organismos lácticos, que são naturalmente presentes no leite, na matéria-prima básica da produção de iogurte. Estes organismos, por sua vez, fermentavam parcialmente a lactose e levavam então a uma acidificação do leite que, juntamente com o aumento da interação entre as suas proteínas, modificavam completamente o sabor e o aroma desta matéria-prima inicial. Ao longo do tempo, essa população foi verificando que a mudança de sabor, de textura desse leite, a acidificação desse leite era totalmente agradável ao paladar dos seres humanos. E começou-se então a consumir esse leite modificado. E ao longo do tempo, isso foi caindo no paladar da população e se tornando extremamente agradável. Então, já que o leite é o iogurte, na realidade, é uma transformação do leite, como que definimos iogurte? Os iogurtes são definidos como um leite resultante do processo fermentativo, devido basicamente à ação de dois micro-organismos: Streptococcus salivarius, subespécie Thermophilus, e Lactobacillus
Então, o Streptococcus são estes organismos aqui, em formatos de cocos, como podemos ver, juntamente com a presença de Lactobacillus delbruex subespécie bulgaricus, que são esses micro-organismos cujo formato são bacilos. Então, nós temos que o leite fermentado mais importante economicamente é o iogurte, obtido então da coagulação do leite pela ação desses dois micro-organismos. Resumidamente, nós temos então que o iogurte é um leite fermentado que tem micro-organismos, mais especificamente dois micro-organismos que nós falamos em bacilos e cocos, que pode ou não ter adição de frutas, adição de açúcares, bem como adição de outros ingredientes, como por exemplo, somente uma polpa, um suco, um flavorizante, que dão uma melhor aparência e um melhor sabor a este alimento. Já que o iogurte é um leite fermentado devido à ação de basicamente dois micro-organismos, nós precisamos definir estes micro-organismos para entender o que acontece durante todo o processo de transformação de leite em iogurte. Então, nós vamos definir as duas culturas lácticas existentes em iogurte. Primeiramente, o Streptococcus salivarius, subespécie Thermophilus. Este micro-organismo se desenvolve melhor numa temperatura de 39 a 45 graus. É muito menos acidificante do que os lactobacilos. Tem menor resistência a baixo pH e menor resistência a substâncias inibidoras, principalmente antibióticos. Então, não conseguem sobreviver quando no leite tem a presença de antibióticos. Não que isso seja permitido, mas muitas indústrias às vezes utilizam o leite que seria descartado devido a uma porcentagem de antibióticos para a confecção de alguns subprodutos. Mas nós temos que saber que para a confecção de iogurte isso é praticamente impossível, porque esse micro-organismo, Streptococcus, tem uma resistência muito baixa à presença de antibióticos. Já os lactobacilos sobrevivem melhor a uma temperatura de 40 a 50 graus. Então, uma temperatura um pouco mais elevada do que os Streptococcus. São mais acidificantes e têm maior resistência a baixo pH, assim como maior resistência a substâncias inibidoras. Então, eles conseguem sobreviver um pouco mais quando o leite tem a presença de antibióticos. Sabe características? A gente pode entender o que acontece ao longo do processo de produção do iogurte. Então, devido a maior ou menor resistência a pH, o que vai acontecer? Nós iniciamos o processo de transformação do leite em iogurte com uma quantidade igual de cocos e bacilos. Então, 1 para 1. Ao longo do processo, o que acontece? Primeiramente, a gente tem um aumento de bacilos, sempre aumento de bacilos, e de cocos a gente vai ter
primeiro uma pequena estabilização e depois um aumento até ambos se igualarem. Quando a gente submete esses cocos e bacilos a alta temperatura, uma porcentagem ou a maior parte deles morre. Lembrando que são sempre os bacilos que são responsáveis pela produção de acetaldeído, que dá um aroma agradável ao iogurte. Os cocos não produzem acetaldeído. Com base nisso, nós verificamos por esta figura o que acontece com a cultura láctea ao longo do processo de produção do iogurte. Sendo que a linha pontilhada se refere aos streptococcus, que nós denominaremos somente de cocos, e a linha contínua se refere aos lactobacilos, que nós denominaremos apenas de bacilo. Então, no início do processo, nós temos apenas leite. O leite tem um pH de 6,5 a 6,8. Então, um pH mais elevado. O pH mais elevado favorece o crescimento do coccus mais do que o bacillus. Então, o crescimento inicial do coccus é maior do que o bacillus, porque os cocos sobrevivem num pH sobrevivem melhor num pH mais baixo, mais alto, perdão. Adicionando então esses dois micro-organismos em igual proporção, nós damos início a que nós denominamos de fermentação láctica, promovendo então a acidificação do meio. Como o meio é acidificado, a gente tem redução do pH do meio, que favorece sempre o crescimento dos bacilos em meio ácido, mais do que dos cocos. Os bacilos, além da fermentação da lactose, possuem também uma ação caseolítica, que nada mais é do que hidrolisar a caseína em aminoácidos e peptídeos. Estes dois compostos vão estimular o crescimento do coccus, até esse coccus se estabilizar. Os cocos vão ter por função consumir o oxigênio e produzir ácido fórmico juntamente com CO2, tornando então o meio semi-anaeróbico, que favorece o crescimento dos bacilos. Então, tanto cocos quanto bacilos vão crescer em simbiose, um produzindo substâncias que favorecem o crescimento do outro e vice-versa. Até então, esse crescimento se estabilizar, nós submetermos o produto a alta temperatura, paralisarmos o crescimento e desenvolvimento desses micro-organismos e termos um alimento com pH razoável, em torno de 4,5, 5, e agradável ao paladar dos consumidores. Basicamente, nós temos, após a transformação do leite em iogurte, um alimento com essas informações nutricionais. Então, um alimento com
valor calórico mais alto do que o leite, praticamente aí o dobro, em média, né, duplicado. Uma quantidade de carboidratos também mais elevada. Uma quantidade de proteínas semelhante ao do leite, mas com alto valor biológico. Gorduras totais basicamente iguais. Gorduras saturadas também, sem a presença de fibras, com uma quantidade de cálcio um pouco menor e de sódio também menor, comparativamente à matéria-prima inicial, mas que apresenta inúmeros benefícios à saúde, como, por exemplo, baixo teor de lactose, porque a lactose é parcialmente transformada em ácido lático com a cultura láctica durante todo o processo fermentativo. Isso vai fazer com que a assimilação seja facilitada por indivíduos que têm intolerância à lactose. As proteínas do leite têm alto valor biológico e são facilmente pré-digeridas por ação das bactérias lácticas, o que permite então uma melhor digestão por parte dos seres humanos. Tem uma concentração de minerais muito maior do que a concentração de minerais do leite, uma maior variedade de vitaminas que no leite. Porque as vitaminas do leite ajudam no desenvolvimento das bactérias lácticas. As bactérias lácticas também produzem vitaminas, aumentando então a quantidade, a variedade de vitaminas presentes no iogurte. E além disso, ajuda na produção de anticorpos, hormônios e enzimas. Também é benéfico porque ajuda na produção de anticorpos, hormônios, enzimas importantes para o metabolismo, o que contribui para reforçar o sistema imunológico e, consequentemente, retardar o envelhecimento. Também combate o mau hálito, cáries, problemas nas gengivas. Por isso que na antiguidade, logo após o descobrimento do iogurte, ele era considerado medicinal, devido a todos esses benefícios que nós apresentamos. Agora, falando um pouquinho sobre aspecto tecnológico, nós temos que os alimentos consumidos por nós seres humanos e até mesmo por animais irracionais podem ser classificados em probióticos e pré-bióticos. O que de fato vem a ser alimentos probióticos e alimentos pré-bióticos, e onde o iogurte está inserido? Em qual dessas duas classificações ele está inserido? Então, de acordo com os pré-bióticos nada mais são do que alimentos que contêm micro-organismos viáveis capazes de colonizar o intestino. Então, são alimentos que contêm micro-organismos que conseguem passar a barreira do estômago, que é muito ácida, e chegar no intestino intactas. Ao chegar lá no intestino, elas colonizam temporariamente a mucosa intestinal e começam a competir com outras bactérias, inclusive patógenos, ou seja,
bactérias que causam problemas, micro-organismos que causam problemas à saúde, reduzindo então a ocorrência de doenças intestinais, como por exemplo a diarreia. E além disso, regularizam a flora intestinal. Entretanto, né, essa colonização ela é muito curta, por isso que a ingestão de probióticos deve ser constante, né? Não podemos consumir iogurte, por exemplo, hoje e nunca mais consumir iogurte, achar que uma vez consumindo ele será benéfico para o resto do mês ou o resto da semana, dos anos. E, além disso, os probióticos aumentam a digestibilidade da lactose. Exemplos de probióticos e aonde o iogurte está inserido, ele é considerado um probiótico. Nós temos o famoso Yakult. O Yakult é um alimento em que o xirota, né? Por isso que a gente tem lá o nome de Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei xirota, porque ele foi desenvolvido pelo xirota. O xirota isolou a bactéria, que primeiramente era denominada de Lactobacillus acidophilus xirota, e posteriormente foi denominado de Lactobacillus casei xirota, que é nada mais nada menos do que a base do Yakult. Então esse é o probiótico mais conhecido. Além disso, a gente tem esse Yakult Sofil, o Activia e o LC1. Então os iogurtes estão inseridos em probióticos. E prebióticos, o que vem a ser? Prebiótico nada mais é do que componentes alimentares não digeríveis que afetam beneficamente o hospedeiro. Então, os prebióticos são normalmente fibras que o ser humano não produz enzimas que digerem essas fibras, sendo então essas fibras digeridas lá no intestino por bactérias intestinais. Então, as fibras que os prebióticos contêm vão estimular o crescimento de bactérias presentes naturalmente no intestino, que são normalmente as bifidobactérias. Além disso, né, os prebióticos são fontes de inulina, que nada mais é do que um polissacarídeo da frutose, e oligosacarídeos, que são açúcares formados aí pela união de 2 a 6 monossacarídeos, que vão também estimular o crescimento das bactérias presentes naturalmente no intestino. Exemplo de prebióticos existentes no mercado brasileiro: esse ninho pré-bio e as barrinhas de cereais, que são ricas em fibras. Então, sabendo que dentro de aspecto tecnológico o iogurte é um probiótico, iremos classificar os iogurtes propriamente ditos. Então, nós podemos classificar os iogurtes de acordo com o processo de elaboração, consistência e textura, de acordo com a presença de flavor, ou seja, paladar mais olfato, e de acordo com o teor de gordura. De acordo com o processo de elaboração, consistência e textura, os iogurtes podem ser classificados em iogurtes tradicionais, que são aqueles que não têm
adição nem de açúcar, nem de aroma, nem de fruta, nem de polpa. É um produto sem adição de nada. É um produto firme, oriundo do processo de fermentação que ocorre no envase. Então, a fermentação ocorre no momento do envase e não ocorre o processo de homogeneização. Temos iogurte batido, em que o processo de fermentação ocorre em fermentadoras ou incubadoras. Tem o processo de homogeneização, ou seja, de quebra do coágulo. Pode ter ou não adição de açúcar, de saborizantes, de corantes, de polpa, de pedaços de frutas. E o iogurte líquido, em que o processo de fermentação ocorre em tanques, é sempre embalado em produtos plásticos tipo garrafas ou tipo cartonadas. Ocorre a adição de frutas e é um produto mais líquido, né? Porque normalmente a gente tem a adição de suco de fruta ou algum outro saborizante. De acordo com a presença de flavor, nós temos 3 outras classificações: iogurte natural, iogurte com frutas e iogurte com aromas. E de acordo com o teor de gordura, nós podemos classificar os iogurtes em com creme, onde o teor de gordura mínima é de 6 gramas por 100 gramas, em integrais, onde o teor de gordura mínima é de 3 gramas por 100 gramas de produto, parcialmente desnatados, onde o teor de gordura máxima é de 2,9 por 100 gramas, e os desnatados, onde o teor de gordura máxima é de meio grama a cada 100 gramas. E o que não se enquadra dentro dessas 3 classificações, nós denominamos de outros tipos de iogurtes, como por exemplo os iogurtes light. Os iogurtes light sempre são confeccionados, ou a maior parte deles são confeccionados com leite desnatado. Algumas versões também são feitas com leite semi-desnatado, mas que obrigatoriamente tem baixa quantidade de calorias, em torno de 55 calorias. Então não é classificado como iogurte desnatado, semi-desnatado, com creme, não entra naquela classificação. Porque a característica básica do iogurte light é possuir baixa quantidade de calorias e não necessariamente uma baixa quantidade de gorduras. Ambos podem estar ligados, mas pode ser que eu confeccione um iogurte com leite desnatado e não necessariamente tenha em torno de 55 calorias. Mas tem que ter uma baixa quantidade de gordura também, além da baixa quantidade de calorias. Outra classificação entra como outros iogurtes, outros tipos de iogurte, o iogurte grego, que é assim chamado porque a sua base da fabricação é uma forma feita na Grécia, onde se retira o soro do leite, que se forma após a fermentação, e tem adição também de outros ingredientes diferentes dos ingredientes presentes no
iogurte que são classificados, que entram uma daquelas classificações que eu citei anteriormente. Então, tem adição de mussalina, ou seja, uma substância que não deixa a receita coalhar sob altas temperaturas. É retirado todo o soro, não contém soro. Tem um menor teor de açúcar, de proteína e de carboidrato. Então, é um iogurte que tem menos, considerado aí um outro tipo de iogurte que tem menos benefício do que os iogurtes propriamente ditos, e tem o dobro de calorias que o iogurte tradicional. Então é um alimento muito mais calórico. Entram também, como outros tipos de iogurte, a linha Activia. O que vem a ser a linha Activia? É uma linha que contém bactérias anaeróbicas Bifidobacterium animalis, que eu já citei quando eu falei de pré-bióticos, que estimulam pré-bióticos, que são alimentos com grande quantidade de fibras, que estimulam o crescimento dessas bactérias, que são bactérias que gram-positivas, né, que são encontradas no intestino dos animais, normalmente de grande porte, inclusive humanos. Muitas empresas têm tentado registrar subespécies específicas dessa Bifidobacterium animalis, como uma estratégia aí de marketing. Mas quem na realidade registrou, o primeiro registro dessas bactérias foi a Danone e protocolou como marca registrada a cepa DN 173010 e nomeou esse micro-organismo de Dan regularis. No Brasil, então, ele é denominado de Dan regularis. O motivo pelo qual a linha Activia ajuda no trato intestinal, a regularizar o intestino, é que essa bactéria, né, Bifidobacterium, pertence a uma cepa mais irritante para a mucosa intestinal, que ao entrar em contato com o trato intestinal, trata de expelir rapidamente aí o material fecal, fazendo então com que o intestino funcione melhor. Então, é considerado aí um dos iogurtes que mais regulam a flora intestinal de nós seres humanos. Além disso, né, além de todos estes alimentos que são considerados como outros iogurtes, nós temos também o que nós denominamos de bebida láctea. O que vem a ser a bebida láctea? Qual que é a diferença dela em relação ao iogurte? Basicamente, a bebida láctea é um alimento mais barato do que o iogurte, que contém muito mais soro, Mas existem outras características que a diferenciam do iogurte. Por exemplo, a bebida láctea representa pelo menos 51% do total de ingredientes do produto. Já em iogurte, os ingredientes opcionais não lácteos
podem estar presentes em proporção máxima de 30%, não pode ultrapassar 30%. Na bebida láctea, a gente tem que a quantidade de bactérias lácteas viáveis é no mínimo de 10 a 6 unidades formadoras de colônia por grama no produto final. Já no iogurte, é de 10 a 7 unidades formadoras de colônia por grama no produto final. Na bebida láctea, não especifica o fermento láctico a ser utilizado. Já no iogurte, obrigatoriamente tem que ser Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Na bebida láctea, o soro é ingrediente obrigatório, então tem adição de soro. Já no iogurte, não é ingrediente obrigatório. Na bebida láctea, permite a adição de gordura vegetal e no iogurte não permite essa adição. Na bebida láctea, a gente tem um teor mínimo de proteínas de origem láctea de 1 grama por 100 gramas. Já no iogurte, de 2,9 por 100 gramas. Dependendo ainda da quantidade de polpa, esse valor deve ser reduzido proporcionalmente, não podendo ser menor que 2,03. Na bebida láctea, tem que constar no rótulo que esse alimento contém soro de leite e a frase bebida láctea não é iogurte. Já os iogurtes, eles devem conter no rótulo a classificação, ou seja, integral, desnatado, semidesnatado, light, etc. Com base nisso, nós temos que, com base em tudo isso que eu falei, nós sabemos então que o iogurte é oriundo da transformação do leite. Já que ele é oriundo da transformação do leite, quais são as características que deve conter no leite para que a gente tenha um iogurte de boa qualidade? Basicamente, nós temos que ter um leite com alto teor de gordura e de outros sólidos. Por isso que muitas vezes nós retiramos leite para confecção de iogurte de algumas raças de gado leiteiro específico, para a gente ter uma maior quantidade de extrato seco total. O pH do leite deve ser de 6,5 a 6,8, com uma densidade de 1,028 a 1,032 na temperatura de 15 graus. Um extrato seco desengordurado 8,5. Então essas são as características fundamentais que o leite deve ter para que a gente tenha um iogurte de alta qualidade. Se nós tivermos algum problema em relação às características do leite, nós vamos ter problemas na confecção de iogurtes. Um dos principais problemas que nós temos é o dessoramento, que pode ser causado por temperatura muito baixa na pasteurização. Nós conseguimos evitar isso ajustando a temperatura de pasteurização. Também pode ser devido ao baixo teor de sólidos e gordura no leite. Podemos evitar controlando o leite recebido, adicionando leite em pó ou estabilizante. Também pode ser causado por temperatura de incubação muito alta, e aí nós conseguimos evitar isso incubando o fermento na faixa de temperatura de 40 a 45 graus. Outra causa, iniciar o resfriamento antes do fermento atingir plena atividade. Aí nós podemos evitar iniciando o resfriamento quando o pH atingir 4,6. A outra causa, agitação do produto antes do resfriamento. Nós podemos evitar iniciando o resfriamento e agitando apenas quando alcançar a temperatura menor que 10 graus. Outra causa, fermento com baixa atividade.
nós evitamos armazenando as culturas na temperatura adequada. Outra causa, alto teor de sais minerais no leite, modo de evitar misturar um leite com baixo teor de sais minerais. E outra causa do dessoramento é a presença de enzimas capazes de coagular a proteína. Nós evitamos checando a origem. Outro problema muito comum problema e eliminando na confecção do leite, do iogurte, é a viscosidade baixa, que tem por causa teor de sólidos muito baixo devido fraude com água ou adição de soro. Nós evitamos utilizando um estabilizante adequado ou fontes de sólido, que no caso seria leite em pó. Outra causa, temperatura de incubação no fermento muito alta. Nós evitamos promovendo a fermentação na faixa de temperatura de 40 a 45 graus. Outra causa, má escolha do fermento ou fermento com baixa atividade. Nós evitamos verificando com o fornecedor um fermento que atinge as características desejadas e os fatores que interferem na atividade do fermento. Outra causa, agitação excessiva. Modo de evitar, ajustar o sistema mecânico de agitação para 30 a 40 rotações por minuto. E a outra causa, a presença de inibidores no leite, e evitamos implantando o sistema de controle para análise de antibióticos, descartando o leite com problemas e verificando contaminação por bacteriófagos. Também temos como problema a formação de bolhas na coalhada, onde as causas podem ser contaminação por leveduras. O modo de evitar é mantermos um ambiente sempre muito bem higienizado e monitorando todas as etapas pós-fermentação para que não haja contaminação. Também podemos ter contaminação por coliformes. Da mesma forma, o modo de evitar é manter o ambiente sempre muito bem higienizado e monitorar todas as etapas pós-fermentação. Também temos como causa da formação de bolhas a agitação excessiva, e aí nós temos que ajustar o sistema mecânico de agitação para 30 a 40 rotações por minuto, e as temperaturas inadequadas de estocagem. E o modo de evitar é ajustar essa temperatura para 1 a 10 graus Celsius. Alguns outros problemas que nós temos também são formação de grumos, que deve-se à deficiência na dissolução do leite em pó ou outros ingredientes em forma de pó. Nós conseguimos evitar adotando métodos corretos para a dissolução do leite em pó e testando esse leite antes da aquisição. Agitação antes do resfriamento, nós evitamos resfriando de forma eficiente para depois agitar. E desbalanceamento do fermento. Um modo de evitar é fazer com que o fermento atinja pelo menos pH na faixa de 4,5 a 4,6. Outro problema são aqueles relacionados com a coloração, que tem por causa utilização de ingredientes inadequados. Nós evitamos isso não utilizando esses ingredientes. E utilização de corante artificial. O modo de evitar é ter muito critério em todas as fases da fabricação para que não ocorra nenhum problema de pós-contaminação. Alguns problemas menos comuns é o sabor metálico, que a causa é provavelmente excesso de sorbato de sódio. Nós evitamos controlando a quantidade de sorbato de potássio. O sabor de ranço, onde a causa é a má qualidade do leite em pó, leite em final de lactação ou leite com alto teor de gordura e presença de bactérias lipolíticas. Nós evitamos controlando o leite recebido. Produto muito ácido, que é devido à má escolha do fermento ou contaminações pós-fermentação. Evitamos através da revisão da escolha do fermento e monitorando diariamente todas as etapas pós-fermentação. Sabor amargo,
devido ao excesso de fermento ou enzimas provenientes de bactérias psicrofílicas. O modo de evitar é controlando o leite recebido e a quantidade de fermento e sabor malte, que tem por causa suspeita por a contaminação por leveduras. E nós evitamos mantendo o ambiente higienizado e monitorando diariamente todas as etapas de fermentação. Basicamente, são esses os problemas que nós temos ao adquirir a matéria-prima básica com má qualidade ou contaminada. Mas tendo um leite de alta qualidade, nós conseguimos fabricar um iogurte com alta qualidade. E quais são os processos básicos de confecção do iogurte? Primeiro, nós adquirimos um leite cru refrigerado, ou então que seja transportado após até 2 horas da retirada. Nós podemos então adicionar ou não açúcar. Fazemos um tratamento térmico a 95 graus por 5 minutos e resfriamos este alimento a 45 graus. Essa temperatura porque é uma temperatura em que tanto os lactobacilos quanto os estreptococos conseguem sobreviver. Aí nós adicionamos o fermento láctico, ou seja, os micro-organismos. Homogeneizamos. Alguns iogurtes não sofrem o processo de homogeneização. Mantemos em repouso esta mistura a uma temperatura de 41 a 45 graus. E esse processo aqui de fermentação dura em torno de até 5 horas. Aí nós resfriamos, podemos ou não adicionar polpa e embalamos esse produto e armazenamos a temperatura de 7 graus. Então, etapa por etapa. Primeiramente, o leite tem que ter excelente qualidade, tem que ter características de densidade sem a presença de antibióticos, pH adequado, todos aqueles itens que eu já citei anteriormente. Depois, com relação à pasteurização, adição de ingredientes e pasteurização da mistura, a pasteurização deve ser feita de forma rápida, a pasteurização do leite. E após essa pasteurização, ele é armazenado até a utilização. Após, adiciona-se ingredientes e aquece-se então a mistura a 95 graus. Feita a pasteurização, é feito um resfriamento, a fim de que o fermento láctico consiga sobreviver nesse ambiente. Nós então inoculamos a cultura láctica, que vai se desenvolver e consequentemente produzir ácido láctico e proporcionar um sabor e aroma diferenciado para aquele alimento. Então, inoculando a cultura láctea, inicia o processo de fermentação. A fermentação é a fase que o leite então se transforma em iogurte, devido à ação dos 2 micro-organismos, lactobacilos e streptococcus. Estes micro-organismos são responsáveis por transformar parte da lactose em ácido lático. E nessa fase que, devido ao meio ácido, as proteínas coagulam e o iogurte começa a ganhar a textura característica. Feito o processo de fermentação, é feito então novamente o processo de resfriamento. Então, quando o iogurte adquiriu as características desejadas, é necessário
Parar a fermentação. Uma forma de parar a fermentação é resfriando rapidamente essa mistura a uma faixa de temperatura de 4 graus. Então, nessa temperatura, as bactérias ficam em estado de latência e sua atividade é reduzida ao mínimo. Feito o resfriamento, nós podemos ou não misturar frutas ou aromas, saborizantes. Adicionando ou não essas frutas, aromas e saborizantes, nós fazemos o enchimento das embalagens e fechamos essas embalagens hermeticamente. Após esse fechamento, passa por um túnel de resfriamento para obter a temperatura final de armazenamento, que é na faixa de 0 a 6 graus. E nós fazemos então o armazenamento em câmaras de refrigeração a temperatura de 0 a 6 graus, garantindo então a qualidade e ampliando a vida útil. E podemos fazer transporte em transportes refrigerados a curtas ou longas distâncias. Com relação aos tipos de embalagem permitida para serem armazenados esse alimento, é permitido utilizar bandejas que sejam de polietileno atóxico com tampa de alumínio, que são as mais tradicionais. Nós podemos também embalar esse iogurte em copos que também sejam de polietileno atóxico com tampa de alumínio, que também são muito comuns, em caixas que tem que ser cartonada e impressa, em sacos, assim como leite, que tem que ser de polietileno atóxico, e em garrafas que tem que ser de polietileno rotulado com filme de PVC termoencolhível, que são essas embalagens aqui. Para finalizar, vamos falar um pouco como anda o mercado de iogurtes. Então, dos anos 90 até 2000, o brasileiro, principalmente a classe C, passou a incrementar os itens de alimentação. E no topo desses itens de alimentação estavam os produtos lácticos. Porque foi nesse tempo aqui, nesses anos, que o brasileiro conseguiu ter mais dinheiro no bolso. E os iogurtes passaram então a compor os itens nos carrinhos de compra. E desde os anos 2000, então, o consumo de iogurte quase quadruplicou. Já nos últimos 3 meses aí de 2015, devido ao agravamento das instabilidades políticas, o que aconteceu? Reduziu-se o consumo. O consumo de iogurte foi um dos segmentos, os iogurtes foi um dos segmentos mais afetados pela crise. E especificamente o grego, que teve uma queda de 70%. Atualmente, nós temos que o consumo de iogurte pelo povo brasileiro ainda é baixo, e se a gente comparar com os países desenvolvidos, se torna ainda mais baixo. Mas aconselha-se consumir iogurte, porque é uma fonte rica de proteínas, de vitaminas, minerais e cálcio. Além disso, reforça o sistema imunológico, tem menor quantidade de lactose do que o leite, então o que faz com que as pessoas intolerantes à lactose consigam consumir, previne o câncer e regulariza o funcionamento da flora intestinal.
principalmente aqueles iogurtes que têm a presença de bifidobactéria. Dessa forma, nós consideramos que iogurte é bom e faz bem. Por isso, nós devemos consumir diariamente. É isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Muito obrigada!